No show, perdi jogos de jogo. A punição é enviar uma mensagem ao WeChat, dizendo que você tem algo errado e deliberadamente não responde para ver o que a outra parte reage. Meu top é a atriz da minha ex-namorada Isabel. Ex-namorada, qual é o problema? Quer voltar juntos? Ah, eu sei que você não pode viver sem mim. Menina, sou eu quem pode voltar se você quiser voltar a se reunir. Eu apenas pareço tão barato. Impossível. Onde está a pessoa? Qual mulher selvagem estava presa na mão? Estou tão rindo, vou querer voltar com você. Eu não gosto de você agora e não quero voltar com você. Você está realmente fingindo. Foto da linha do colete. Desculpe, enviei errado, você provavelmente não viu, certo? Onde você está? Com qual mulher você conversou até meia-noite quando sinto sua falta e não conseguia dormir? Baby, eu sinto tanto a sua falta. Eu quero voltar com você. Dê-me uma chance. Toda a rede explodiu. Ele rachou. Os fãs de Isabel também quebraram. 1. Eu sou um jovem de segundo nível na indústria do entretenimento. No começo, filmei um drama online de orçamento pequeno para aumentar a popularidade do drama, e a tripulação nos levou a um show de variedades. Joguei jogos em programas de variedades e perdi todos os meus membros através das minhas habilidades mágicas de coordenação física e perdi diretamente o jogo em menos de 2 minutos. Meus colegas de equipe viram minha operação e queriam dizer, mas pararam e finalmente disseram, eu joguei muito bem, não tenho permissão para jogar novamente na próxima vez. Depois que o jogo terminar, é o estágio de punição. A punição é pedir ao perdedor que retire seu telefone celular e envie uma mensagem para o WeChat, e diga à outra parte que algo está errado e dizer a ele que a outra parte não responderá à mensagem depois de responder e ver o que a outra parte reage. A estrela masculina no mesmo time é a primeira, e eu sou a última. Vi que o líder masculino na mesma equipe era uma mãe irritada, especialmente o efeito do programa. Eu tinha um sorriso impecável no rosto, mas na verdade eu estava de mau humor. Nada mais, só porque meu top WeChat é minha ex-namorada, a atriz popular mais recente Isabel. Além das filmagens, Isabel é basicamente inativa em público. Ele nunca participou de um show de variedades há 5 anos desde sua estreia. Nas palavras dela, o ator deve ter um senso de mistério. Ela é ator e seu trabalho é agir. Portanto, internautas na indústria do entretenimento e toda a internet a consideram uma atriz fria e restrita. Somente meu ex-namorado sabe que Isabel é estragado e adora brincar, e ainda é um cérebro de amor sério. Quando estreiei, continuei me incomodando para anunciar meu relacionamento, mas por causa da enorme diferença de status, eu recusei. Ela me incomodava de vez em quando, e finalmente terminamos por causa de desacordo. Estamos juntos há 8 anos e quebrar é completamente comum. No passado, depois de apenas 3 dias, ela estaria disfarçada e se exibia em todos os tipos de miséria. Desta vez, já faz uma semana. Espero que ela não seja um tolo. Quando eu estava orando silenciosamente em meu coração, os poucos anteriores já haviam completado o castigo um após o outro, e havia outra pequena flor que era o agente que provavelmente estava muito ocupado e não teve resposta. Eu escolhi a pessoa que foi as últimas notícias. Eu silenciosamente disse que Isabel era melhor em me buscar. Eu não vi a mensagem, depois peguei meu telefone e cliquei no WeChat Isabel e enviei uma mensagem de acordo com a punição. A nota que dei a Isabel foi minha ex-esposa. Como eu terminei muitas vezes, mudei para essa nota com raiva após um rompimento e depois não mudei novamente. Isabel teve muitos problemas comigo por causa dessa nota, então terminamos novamente. Todos no programa pareciam diferentes quando viram essa nota, e o público na plateia começou a ficar chateado. O pequeno ator famoso expôs seu relacionamento durante o período crescente, que é definitivamente uma manchete. Pode ser ainda maior ao ler as notas. Eu rezei para que Isabel no trabalho respondeu diretamente à mensagem em segundos, quebrando minha fantasia. Ei! Quer voltar juntos? Ah, eu sei que você não pode viver sem mim. Menina, sou eu quem pode voltar se você quiser voltar a se reunir. Eu apenas pareço tão barato. Impossível. Onde está a pessoa? Qual mulher selvagem estava presa na mão? Estou tão rindo, vou querer voltar com você. A irmã agora está bloqueando o amor, você não pode abalar sua determinação. Eu não gosto de você agora e não quero voltar com você. Você está realmente fingindo. Mas se você me perguntar, não posso considerar-o. Foto da linha do colete. Desculpe, enviei errado, você provavelmente não viu, certo? Não há até intervalo de tempo durante o período. Onde você está? Enquanto conversava com você até meia-noite, quando sinto sua falta e não conseguia dormir. Vendo isso, eu estava tão cansado que queria levar meu telefone de volta o mais rápido possível, mas o som imediato do meu telefone continuava tocando. A equipe do programa também é uma equipe antiga do programa. Eles têm um patrocinador e são realmente corajosos o suficiente para jogar. Havia algumas estrelas do trânsito que entraram em colapso no vínculo de punição do programa antes, mas no final as estrelas estavam confusas e o programa fez o que fez.
Eu sou um jovem estudante que está apenas começando a minha carreira e não pode me ofender. Oh, não, a casa está prestes a entrar em colapso. Eu entendo, você apenas me trata como um cachorro ao seu redor, você está pescando por mim. Batman. Eu vi através da sua essência. Eu não serei mais enganado por você. Não pense em me enganar novamente no futuro. Porque você não responde à mensagem. Você quer que eu te convencesse? Pense lindamente. Você realmente me ignora. Não me ignore, posso me ajoelhar para casa e me ajoelhar no Durian e ajoelhar-se no teclado. Baby, eu sinto tanto a sua falta. Eu quero voltar com você. Dê-me uma chance. Tomcat se ajoelha e implora por Mercy, JPG. Depois de terminar, você me ignorou em 7 dias, 5 horas, 38 minutos e 52 segundos. Não faz muito tempo antes de terminarmos. Você para de me amar. Eu vi isso e isso rachou diretamente. Isabel, não seja muito ultrajante. Ouse dizer qualquer coisa. A outra parte obviamente sentiu que não era suficiente, então ele chamou diretamente uma videochamada. Acabou. Minha primeira reação foi que metade do meu coração estava frio. Se eu tivesse acabado de começar, ainda poderia dizer que era uma mensagem do WeChat. Com apenas Avatar, os internautas não teriam sido expostos a Isabel. Agora o proprietário principal esbarrou em mim diretamente. O anfitrião estava me exortando a atender o telefone ao assistir à diversão. Eu estava com o coração partido e já conseguia pensar nos termos de busca quente amanhã. Cardinal Carlos Isabel Cardinal. Cardinal Carlos ex-namorada Cardinal. Cardinal doméstico entretenimento cão lambendo a Rainha Isabel Cardinal. Suspeito que, com a personalidade de Isabel, provavelmente teria orgulho de reivindicar a última entrada. Eu atendi o vídeo chamado tremendo. 2. Por ser uma punição de jogo, para permitir que o público veja claramente, o telefone celular está conectado à projeção de tela grande do programa. Na tela grande de alta definição, ao rosto do filme Queen Isabel, que é elogiado pelos fãs como uma face de modelagem para o entretenimento doméstico. Sua ponta alta no nariz e os olhos profundos iluminaram o momento em que o vídeo está conectado. Todos no local estavam atordoados. Ninguém poderia ter pensado que a esposa de um jovem ator de segundo nível era na verdade uma atriz popular. O público ficou em silêncio por um momento, e então começou a ferver. Toda a rede sabe que Isabel anunciou oficialmente seu relacionamento quando estreou. O namorado dela é um estranho e não quer que os internautas prestem muita atenção a ele, então ele não revelou a aparência e o nome de seu namorado. Ninguém esperava que 8 anos depois, o misterioso namorado de Isabel entrasse na indústria do entretenimento e expressassem tudo em um cenário de morte tão social. A equipe do programa e os convidados obviamente não esperavam que apenas uma punição de jogo pudesse estar relacionada à atriz de topo. Este melão é realmente um pouco grande, deixe-os digerir-lo. Olhei para o outro lado do meu telefone. Isabel obviamente ainda estava na condição. Assim que atendi o telefone, agitei e acusei, você me ignorou por 7 dias. Você me quer mais. Eu sei que se você conseguir, não vai estimar isso. Quem está atrás de você? Isabel viu o convidado atrás de mim nesse momento, e ela olhou para o morador MC Luís atrás de mim. Vendo isso, o professor Luís deu um passo à frente para cumprimentar Isabel, com um tom próximo, e obviamente teve um bom relacionamento. Professor Isabel, muito tempo sem ver, Carlos e eu estamos gravando o programa. Ele também pegou o telefone celular e virou-se para o lado, mostrando a todos na cena simbolicamente. Quando Isabel viu os idosos que haviam trabalhado juntos e tiveram um bom relacionamento com eles, bem como com os convidados e espectadores, ele ficou surpreso no começo e olhou para mim com uma expressão em branco. O que você acabou de enviar é o requisito do programa. Eu assenti. O professor Luís ao meu lado obviamente teve um mal entendido. Eu pensei que Isabel se sentiria envergonhado e estava prestes a confortá-la. Então, baby, podemos anunciar oficialmente. Antes que o professor Luís pudesse falar, Isabel mostrou uma expressão surpresa em seu rosto e depois me olhou com expectativa. Eu olhei para o professor congelado Luís e os outros convidados chocados ao meu lado, com alguma simpatia. Para ser sincero, cérebros de amor graves como Isabel não são mais comuns. Quando todos estavam preocupados que ela morresse ou fique com raiva por causa da agência de notícias, ela só pensou no anúncio oficial em sua mente. É isso mesmo, eu estou na indústria há quase 2 anos e ela me incomoda a anunciar há quase 2 anos. Agora que aproveitei a oportunidade e anunciei oficialmente, Isabel está imersa de alegria. Ela bateu enquanto o ferro estava quente. Olá, eu sou a namorada de Carlos, minha futura esposa, Isabel. Ela até disse de olá seriamente, causando alvoroço na plateia. Eu olhei para Isabel, que sorri como um tolo e segurava a testa dela. Isabel originalmente iria fazer uma pequena pausa e descansar para se preparar para o trabalho de amanhã, mas agora ela não está com sono quando encontra essa cena. Aos olhos do público, a imagem da rainha fria e restrita desabou. Ela sabia que a equipe do programa estava segurando o telefone celular e lançando a tela grande. Quando o público puder vê-lo, eles estarão prontos para contar ao mundo sobre nossa história amorosa de 8 anos.
Vendo que ela estava ficando cada vez mais adiante, até o nascituro estava falando sobre isso. O sorriso em seu rosto congelou. Ela rapidamente a interrompeu, disse algumas palavras de lisonja dos negócios e depois pendurou o telefone. Ele limpou o rosto antigo, mas felizmente ele pendurou rápido, caso contrário, o próximo processo não seria tempo suficiente. Depois que o show terminou, o momento inesperado no show fermentado online. A busca quente foi abatida diretamente por Isabel e meu Dêmio. Foi o anúncio oficial do Weibo de Isabel. 3. Isabel V. Este é o meu namorado Carlos. Eu olhei para o anúncio oficial do Weibo e pensei que, quando estreiei, joguei o segundo masculino suave e preto em um drama de fantasia. Por causa da minha personalidade agradável, boas habilidades de atuação e rosto bonito, atraí muitos fãs assim que foi transmitido. Alguns fãs também cortaram todos os destaques do show. Durante esse período, Isabel adorava assistir a este, mas muitos fãs na barragem estavam chamando o marido. Isabel, que estava apaixonado, não aguentou. Ele abriu uma pequena conta, é seu marido. Apenas gritar. Este é meu marido, presta atenção à sua redação. Como não havia sido anunciado oficialmente naquela época, e era uma pequena conta, o discurso de Isabel era considerado uma piada entre os fãs e até interpretou como um meme, tornando-o um pouco popular. Isabel foi autista por um tempo naquela época, e então ele começou a me incomodar para compensar isso. Que cara, esse cara tem-se lembrado de seus rancores até agora. Menos de uma hora depois que esse post do Weibo foi publicado, a seção de comentários foi ocupada por 2 fãs reais e fãs negros. Isabel, minha esposa, a vingança de arrebatar sua esposa. É irreconciliável. Bolo de arroz de Isabel, eu saí. Você já pensou nos sentimentos dos fãs quando está apaixonado durante o período de ascensão? Isabel veio responder ao pequeno bolo de arroz de Isabel, estou junto há 8 anos, muito menos o período de ascensão, e o período de valas também está falando sobre agradecimentos. Nian Gau Gau Gau, parabéns a Isabel por anunciar oficialmente seu relacionamento. Isabel veio responder ao bolo de riso, obrigado. Momo, estou tão rindo, você está tão lambendo. Isabel veio responder a Momo, você não lambe um marido tão bonito. Abaixo está Isabel, que está se divertindo contra os fãs negros, e sua eficácia de combate não é realmente nada a dizer. Os internautas ouviram que Isabel veio assistir pessoalmente. Isabel parecia pensar que não era suficiente e até substituiu o avatar e o fundo de toda a plataforma com minha selfie, por medo de que alguém não soubesse sobre o nosso relacionamento. Xia 13º verão, não, ninguém vai anunciar antes de voltarem a se reunir, certo? Esse comentário quente atingiu diretamente os pontos de dor de Isabel e ela escolheu passar diretamente. Felizmente, Isabel segue o caminho de ser um ator poderoso ao longo dos anos. Ele não participa de programas de variedades, tem boas habilidades de atuação e ganhou muitos prémios. Basicamente, os fãs acumulados são todos fãs de carreira. Além disso, Isabel admitiu que já tinha um namorado assim que estreou. A maioria dos fãs de Isabel aceitou o anúncio oficial do relacionamento e estava parabenizando Isabel. Algumas pessoas até pediram a Isabel que se casasse cedo. É claro que um pequeno número de namorados irracionais está reclamando para deixar seus fãs. No geral, foi um resultado muito feliz. 4. Por outro lado, os programas de variedades editados também foram lançados na plataforma. Os internautas que viram apenas as pesquisas quentes na internet clicaram diretamente nesta edição do programa de variedades de captura de cavalos. Deve ser porque a popularidade é muito alta. A equipe do programa não cortou essa passagem, mas a editou com antecedência para promover, e até conquistou o título, a melhor atriz oficial anuncia o romance. As classificações deste show de variedades são sem precedentes. A barragem é sobre fãs escovando os comentários e decolando. AHA. Eu ri tanto, Carlos enganou diretamente o movimento final de Isabel e fez tudo a. Eu não gostei muito de você, você realmente finge. Baby, por favor me dê uma chance. A boca de Isabel é a mais difícil em todo o corpo dela. Quanto mais o tópico da barragem era, mais tendenciosos eram, e muitas pessoas disparavam por suas calças por todo o chão assim que entraram. Algumas pessoas vendem suas calças por atacado na barragem. 5. Assim que saí do avião, voltei para o grande piso plano de Isabel e eu. Este grande piso plano foi comprado quando Isabel começou sua carreira e vive nela há quase 4 anos. Como Isabel carregava muitas lembranças, mais tarde a carreira de Isabel estava no auge e ele ganhou cada vez mais dinheiro, mas ele não mudou. Isabel ainda estava em outro lugar para anunciar desta vez. Fui para casa e lavei, me sentei no sofá e naveguei no Weibo. O destino de Isabel causou várias outras entradas no Weibo. Eu nem ousei clicar na seção de comentários de pesquisa quente depois de ver isso. Uma cena de um monte de calças esgotando. Neste momento, Isabel também voltou. Olhei para o olhar orgulhoso dela em seu rosto, balancei um travesseiro no sofá e joguei-o em sua direção. Isabel reagiu rapidamente, agarrou o travesseiro, olhou para mim e disse com vigilância, se você perder o travesseiro, não pode me jogar fora. Olhei para o olhar dela e revirei os olhos.
Isabel olhou para a minha expressão e não parecia estar realmente com raiva. Ela correu e sentou-se no sofá e me abraçou, enterrando o rosto na minha clavícula, e seu tom parecia um pouco ofendido. Baby, você me ignorou por 7 dias. Você sabe como eu passei esses 7 dias. Olhei para o monstro chorão nos braços e me senti impotente e doce. Isabel olhou para mim vigilantemente, e quando viu que eu não me movia, ele jura, eu sinto tanto a sua falta que você não pode comer. Você perdeu peso. Você tem que me compensar. Como ela disse, ela colocou a mão na minha cintura e levantou a cabeça, como se houvesse milhares de estrelas escondidas em seus olhos, olhando para mim brilhantemente. Não importa quantas vezes eu vejo o rosto sorridente de Isabel, me sinto comovido. Eu segurei seu rosto encantador piedoso e a beijei. 6. Eu realmente não posso mais esconder meu amor, então também postei um Weibo. Carlos V, caro namorada Isabel, retweeted Weibo, de Isabel. Um monte de fãs de Transeuntes e Isabel reuniram-se na seção de comentários para desejar 99. Alguns fãs desenterraram diretamente o Super Talk do CP que apenas 5 pessoas haviam estabelecido anteriormente e todos os fãs investiram. O CP Super Talk, que originalmente tinha apenas 5 pessoas, aumentou centenas de milhares de fãs da noite para o dia. No show, o discurso de Braining, de Isabel, atraiu diretamente um grande número de fãs para a super conversa do CP, fazendo a produção da Amoi de Amoi, e até algumas pessoas foram desenterrar o açúcar que estava secretamente picado entre as duas pessoas no passado. Por exemplo, a caixa de telefone celular do mesmo casal exposta na selfie, a pessoa favorita de Isabel no programa descreveu o próprio Carlos e o namorado de Isabel estava batendo em mim na entrevista. Os fãs do CP são simplesmente loucos. Algumas pessoas até seguiram as pistas e descobriram que a pessoa que estabeleceu o Super Talk do CP era a pequena conta de Isabel. Isabel não o escondeu do público e encaminhou a saída do CP diretamente na conta grande. Em resumo, ela realmente adora. Os fãs de CP são como o Ano Novo. Quando outros fãs da CP ainda estão produzindo suplementos cerebrais por conta própria, os fãs de Isabel e Carlos CP enchem diretamente os doces na boca e, a propósito, eles também perguntam se é suficiente para crianças. Os fãs eram tão doces que todos eram diabéticos. Isabel levou um roteiro de filme lá. O diretor nunca havia encontrado o segundo líder masculino que ele gostava. Vendo as pesquisas quentes e compreendendo a imagem de Carlos e as habilidades de atuação, ele entregou o roteiro a Isabel sem dizer uma palavra. 7. Isabel me acompanhou para entrevistar o papel. Quando o diretor viu meu desempenho, ele tomou a decisão de me dar. Isabel e eu fomos empacotados diretamente na tripulação pelo agente. O filme é um filme com tema de suspense sobre crimes de QI alto. Está definido com uma programação de 2 protagonistas femininas. Você pode dizer que pretende ganhar um grande prémio quando você olha para a equipe de produção. Isabel interpreta uma heroína criminosa e vilão de alto IQ no filme. Na superfície, ela é uma médica forense gentil que ajuda a polícia a lidar com casos, mas na verdade ela é uma assassina em série. Ela foi finalmente descoberta por outra heroína e morta. A segunda liderança masculina é o fator direto na heroína do vilão, tornando-se um assassino em série, e é o único branco puro profundamente na memória sangrenta da heroína. O segundo líder masculino não tem muitas cenas, e é apenas no estágio inicial, mas é extremamente importante, que é levar o protagonista do vilão a assumir um papel extremo. Meu papel está basicamente relacionado ao papel de Isabel. Toda vez que o diretor grita o cartão, Isabel aparece para me manter, chamando-o de linha. Outra ator decente feminina do filme é Sofia, que está de bom humor recentemente. Ela acabou de ser indicada para o melhor atriz Golden Horse Awards há algum tempo, mas finalmente perdeu para o melhor atriz Awards da Golden Horse Awards, melhor atriz dos prémios de Golden Horse Awards anteriores. Sofia é uma controladora de rosto e é pegada a Isabel à primeira vista. Ficarei um pouco de ciúme quando o vir. Mas o que Isabel mais gosta é ficar comigo. O diretor gritou o cartão e, finalmente, passou. Isabel mal podia esperar para correr para mim e ficar comigo. Quando Sofia apareceu, ela nos observou sentar juntos, os ombros contra os ombros e estava conversando. Ela se aproximou de ressentimento nos olhos. Quando ela olhou para Isabel, ela era completamente como a expressão do marido vendo a esposa dele trapacear. Isabel estava desconfortável assistindo e a cumprimentou. Sofia, sua cena acabou. Bem, acabou. Sofia falou em silêncio, olhando para Isabel com uma expressão ressentida, e todo o seu corpo exalava um ressentimento por vir e me convencer. Ela também virou os olhos para o banquinho onde eu estava sentado, e Isabel disse, esqueça, vou sair primeiro, vamos dar a Sofia o banco. Não estou cansado, afinal, ela está tão cansada apenas filmando. Quando Sofia viu Isabel saindo, ela se sentiu entediada e encontrou uma desculpa para sair. Eu olhei para Isabel com um pequeno olhar ressentido. Isabel sentiu minhas emoções, me jogou em meus braços e agiu coquetely em minha direção. Eu a assisti a agir coquetidamente para mim e não conseguia me lembrar de nada, e me senti cansado de segurá-la. 8. Durante as filmagens, Sofia continuou perturbando o mundo entre mim e Isabel, e ela era um chá verde. Sofia viu o vídeo daquele variedade aparecer e grudou em Isabel, porque o professor Carlos disse que você fingia. Eu não digo que o é, ao contrário de mim.
Meu rosto estava com tanta raiva que me arrependi de se juntar a esta equipe como minha namorada pela primeira vez. Eu pensei que teria cuidado com os homens do lado de fora, mas não esperava ter cuidado com as mulheres agora. Como eu sou o segundo líder masculino, o papel está apenas no estágio inicial e na memória da heroína, então terminei o filme mais cedo, e o papel de Isabel ainda é metade. Depois que as filmagens foram concluídas, o agente me levou um livro sobre um drama moderno, e eu o conectei perfeitamente a outra equipe. No dia em que Isabel sabia que eu estava deixando a tripulação depois de terminar as filmagens, ele me puxou para sair na cama por um longo tempo antes de convencê-la. O filme foi concluído em menos de 3 meses e foi agendado para o Festival da Primavera. O diretor organizou um banquete final e, basicamente, todos na equipe vieram. Estrelando em uma mesa, Sofia sentou-se à esquerda de Isabel e eu me sentei à direita dela. Sofia continuou pegando comida para Isabel. Vendo isso, eu não estava disposto a ser superado e pegou comida na tigela de Isabel. Finalmente, uma colina foi empilhada na tigela de Isabel. Quando se tratava da torrada, eu não bebi por causa de alergias ao álcool. Isabel e Sofia ficaram empolgados enquanto bebiam. Os dois se apreciaram e se abraçaram tarde demais e choraram amargamente. Sofia começou a chorar. Ai, eu gosto de você por um longo tempo. Desde a irmã mais velha que você estreou, eu sou fã de você. Você é meu fã. Minha fofoca, porque você está apaixonado. Mãe não permite que você se apaixone. Parece que ele está realmente bêbado e não pode nem falar claramente. Ela se inclinou no meu ombro, parecendo bêbado. Você está errado. Você é meu fã. Sim, você é meu fã. A filha da mãe do você ainda é jovem e não pode se apaixonar. O bêbado não podia mais dizer a diferença entre o leste, sul, oeste e norte, e só queria expressar seu grito em seu coração. Eu arranhei a cabeça depois de ouvir as palavras dela, e parecia que não havia problema. Finalmente, Isabel foi tão emocionalmente gemeu por Sofia, segurando, e chorando. Mãe, estou terminando com o scumbag agora. Vou ouvir você. Talvez porque eu não quisesse tornar o público nesses anos, Isabel sempre olhou para mim com ressentimento, como se estivesse assistindo a um scumbag. Isabel estava empolgada com o álcool e decidiu tomar uma decisão sem hesitar. Ok, quebre. Eu assisti os dois bêbados se abraçaram e chorei amargamente, e me derrubei diretamente nas fileiras de Chen Shimei. Esfreguei minhas sobrancelhas, puxei, a Sofia para longe, e então a princesa a abraçou. Está bêbado, estou perdido primeiro. Os homens de meia idade do diretor ainda estavam falando muito sobre questões importantes, e, quando ele ouviu, Isabel foi embora. Abracei Isabel e saí do hotel, passo a passo, olhando para o bêbado em meus braços, pensando que ela e a Sofia agora abraçaram a cabeça e choraram amargamente, dizendo que eu era um desprezo e mordi o rosto da pessoa nos meus braços. O rosto de Isabel dói e sua boca está confusa. Carlos, há um assassino. Eu a confortei e respondi, está tudo bem, dirigi o assassino para longe. Eu sempre soube que ela se importa com seu status, talvez por causa de sua família original, então ela é particularmente insegura. Mas sempre me sinto um pouco machista por dentro e sinto que tenho que atingir um certo nível antes de poder ser digno dela. Portanto, não importa como ela mexeu comigo antes, eu não o soltei. Mas agora... Eu olhei para Isabel em meus braços e, pela primeira vez, senti que parecia que não era uma coisa ruim ser pública. Eu bebi demais, e o vento lá fora fez minha cabeça doer um pouco, e Isabel se libertou dos meus braços e pulou. Então ele ficou na minha frente, desacelerando seu tom e apontou para si mesmo. Carlos, eu quero que você me carregue. Eu olhei para ela, lembrando-me da cena agora, com um olhar perigoso no meu rosto, e eu belisquei o rosto dela. Quem você acabou de dizer é um scumbag. Embora os dois muitas vezes se separem, eu ainda não aguentava o interrogatório dela que ela era uma babaca. Embora eu saiba que ela está ficando com raiva e agindo fofa, não funciona. Ela cobriu o rosto e disse ofendido, Carlos. Carlos é um desprezível. Carlos é um grande bandido. Quem você está falando sobre o grande bandido? O pequeno não tem consciência. Eu apertei a carne na bochecha de Isabel e me recusei a deixar ir. Por favor, deixe ir. Não deixe para lá. Qual rapaz não tem consciência me caluniou como um desprezível? Eu olhei para ela. Não sou eu de qualquer maneira. Isabel se recusou a admitir. Sofia está certo. Você não ousa anunciar isso para mim antes, e ousa me beliscar hoje. Eu quero terminar com você. Olhei para o lamentável bêbado na minha frente, segurei minha testa e suspirei, e estava competindo com um bêbado. Isabel rapidamente quebrou o rosto das minhas mãos, depois caminhou atrás de mim e pulou de costas. Traga-me. Carregue-me. Eu me inclinei, Isabel pulou, e segurei suas coxas com as duas mãos e a segurei de forma constante. Avancei passo a passo com Isabel de costas, olhando as luzes na minha frente, um pensamento surgiu em minha mente e perguntei de uma maneira estranha. Aio, você está disposto a se casar comigo? Ok. Isabel provavelmente estava tão bêbado que estava tão confuso que não podia me ouvir claramente, então ele apenas respondeu subconscientemente. Quando ouvi essa resposta, meus passos eram caóticos e os dois quase caíram juntos.
Felizmente, mantive meu ritmo firme e, depois de muito tempo, falei, o que você disse. Ela ficou abalada por um momento e acordou por um momento. Você acabou de dizer, você está disposto a se casar comigo. Eu a guiei pacientemente. Isabel estava girando, sua mente não conseguiu se virar, e ele repetiu minhas palavras, estou disposto, estou disposto. Eu a coloquei de costas e segurei em meus braços, peguei meu telefone e apontei para nós, baby, diga que você está disposto a se casar comigo. Isabel parecia bêbado, seu rosto corado, e ele assentiu aleatoriamente, eu sinto, sim. 9. Sublinhei no dia seguinte e joguei o vídeo dela me prometia em frente a Isabel. Isabel corou quando viu o vídeo e disse desajeitadamente, não sei quem foi espancado até a morte e não quero anunciar oficialmente, zumbido. O olhar arrogante e estranho de Isabel tornou meu coração suave. Eu a abracei, beijei seu rosto e admiti meu erro com ela, sinto muito, baby. Eu era ingrato antes, mas agora sei que estou errado. Isabel aceitou com relutância meu pedido de desculpas, ok, eu vou-te perdoar. Isabel segurou cuidadosamente o telefone celular e se recusou a me deixar tocar, deixe-me manter este vídeo. Ela olhou para sua aparência embaraçosa no vídeo e jurou secretamente em seu coração que nunca mais bebeu. Então ele reclamou orgulhosamente, porque você propôs assim. O filme está preparado por um tempo e foi lançado durante o Festival da Primavera. Isabel e eu estávamos usando máscaras, compramos 2 ingressos para cinema e fomos ao cinema para assisti-lo juntos. Os dois são como jovens casais apaixonados. Eu olhei para os filmes na tela, que era completamente diferente de assistir ao roteiro. Eu pensei que a história do roteiro já era empolgante o suficiente, mas não esperava que o filme desse às pessoas um impacto maior. É a primeira vez que vejo minha performance em um cinema e pensei em me sentir envergonhado. De fato, o diretor é digno de ser um grande diretor, tanto no storyboard quanto nos close-ups dos atores. Mesmo depois de ler o roteiro, eu não pude deixar de derramar lágrimas pela história da heroína na peça e seu Baio Eguan quando a vi. No final do filme, o jovem casal na primeira fila estava prestes a sair. A garota enxugou as lágrimas com um lenço de papel, e o homem confortou a garota. Olhei para os olhos de Isabel com os olhos vermelhos e estava prestes a entregar o papel. Ela disse teimosamente, eu não chorei. Eu olhei para ela e sorri mimado, ok, você não chorou, era porque o vento era forte demais que deixava meus olhos cegos. Ela olhou para mim e sorriu glittly e me cutucou com o cotovelo, você não acha que a heroína e Baio Eguan são tão infelizes? Eu acho que é apenas um filme. Eu gentilmente limpei as lágrimas de Isabel com um sorriso nos meus olhos. Se eu. Filmes são filmes, nós somos nós. Isabel foi interrompido antes que ele pudesse terminar seu discurso. Ela olhou para mim com um olhar sério, e a tristeza em seu coração gradualmente desapareceu um pouco. Ela murmurou que era chata e depois me levou para casa. 10. Depois que o filme foi lançado, recebeu elogios unânimes da internet e as bilheterias também aumentaram constantemente. Talvez fosse porque a heroína do vilão e Baio Eguan eram abusivos demais, e alguns fãs estavam imersos demais no papel, então eles foram diretamente para a seção de comentários de Isabel e eu deixei uma mensagem e chorei, pedindo-me que tenham um doce drama com Isabel. A bilheteria foi impressionante e ficou diretamente em segundo lugar no período do Festival da Primavera, várias ruas, conquistando o primeiro lugar. Em termos de prémio, eu basicamente ganhei um grande slam. Ganhei o melhor ator coadjuvante diretamente com o papel de Baio Eguan como o segundo líder masculino. Minha carreira está crescendo, e muitos ótimos diretores me lançaram muitos livros para mim. No dia da cerimônia de premiação, Isabel mais uma vez me propôs na frente do mundo inteiro, quando ganhou o prémio de melhor atriz. Ela segurou o anel que estava preparado por um longo tempo e estava extremamente nervoso e quase fez uma grande piada. Eu olhei para ela, entreguei a mão dela e disse, eu sei. O público comeu um bocado de comida de cachorro. Toda a rede enviou bênçãos. Estava nevando naquela noite, que era uma neve pesada que não tinha visto na cidade há muito tempo. Isabel estacionou teimosamente o carro no espaço de estacionamento do lado de fora da comunidade e depois me puxou para casa na neve. Eu a carreguei de costas, olhei para a neve pesada caindo do céu e disse com um sorriso, você acha que vamos ser velhos? Ela pegou um floco de neve caindo em suas mãos e lembrou-se de um poema que ela leu em sua juventude, se ele tivesse nevado juntos pela manhã, ele teria sido considerado um cabelo branco nesta vida. Ela enfiou as mãos no meu colarinho com um gosto ruim, e eu estava tremendo de gelo, não, temos que andar juntos até ficarmos velhos. Extra. Desde que Isabel propôs ao mundo, está fora de controle. A agente ligou para ela sobre o feriado e ela disse, o quê? Como você sabe que vamos ter um casamento em um mês? O fã negro deixou uma mensagem sob sua seção de comentários, e ela, apenas pessoas como você que não têm uma família se agacharão na internet todos os dias para quebrar suas defesas. Uma pessoa como eu que tem uma família está prestes a se casar, e estou tão ocupado que não tenho esse tempo. Eu te invejo muito. Dizem que os fãs negros estavam impressionados, e os fãs da CP eram todos, Pela primeira vez, senti que esses fãs negros que foram atacados por feitiços eram um pouco lamentáveis. 11.
O casamento está programado para estar na primavera e escolher uma mansão cheia de flores de cerejeira. Isabel estava nervoso na noite anterior e ainda estava verificando o processo comigo às 3 da manhã, murmurando: as pétalas serão muito claras. O doce de lembrança é o sabor do caramelo que você gosta, como um recém-chegado que esteve no palco pela primeira vez. Eu sorri e abracei meus braços, ajudando a esfregar suas têmporas apertadas. Não entre em pânico, estou lá. Mesmo se eu esquecer o processo, é bom fazer uma visita diretamente sob a árvore da flor de cerejeira. Ela olhou para mim, mas havia um sorriso nos olhos, e as pontas dos dedos acariciaram gentilmente os botões no meu peito. Não, eu quero lhe dar o casamento mais perfeito. No dia do casamento, o sol estava brilhando e as pétalas de flores de cerejeira caíram ao vento, como uma neve rosa. Fiquei no final do tapete vermelho em um terno branco, observando Isabel segurando a mão do pai e caminhando em minha direção passo a passo. Ela estava usando um vestido de noiva personalizado, com flores finas de cerejeira bordadas na saia, o véu suavemente caído nos ombros, e os olhos estavam cheios de luz, como se tivesse colocado a primavera inteira nos olhos. Ao trocar os anéis, a mão dela ainda estava um pouco tremendo, mas ela segurava minha mão com força, com uma voz clara e firme, do vilão, e o ar branco ao filmar o filme. Nunca pensei que eu não pudesse ter tanta sorte de transformar o drama que você quer mais, que você quer que você seja mais doce, que você quer que você seja mais doce, que você quer que eu seja o que você quer mais. Coloquei gentilmente o anel no dedo anular, abaixei minha cabeça e beijei a testa. Ok, todos os dias serão dramas doces de agora em diante, não haverá mal, entendidos, nenhuma separação, apenas eu e você. Houve aplausos calorosos da plateia, e os fãs mantiveram o sinal de luz e o King CP travado com emoção em seus olhos. Meu agente enxugou silenciosamente as lágrimas e murmurou: se eu soubesse que você era tão doce, eu deveria ter recomendado mais scripts doces no começo. Após a lua de mel de casamento, fomos para a Islândia. Sob a aurora, Isabel encostou-se em meus braços, pegou a câmera e continuou tirando fotos e disse na boca: olha, essa aurora é mais bonita do que os efeitos especiais do filme. Podemos chegar todos os anos no futuro. Eu segurei a mão dela com força e disse suavemente: ok, não apenas veio para a Islândia, mas também vou ver as montanhas cobertas de neve da Suíça e o mar das Maldivas, e ver todas as belas paisagens do mundo com você. Depois de voltar da Islândia, realmente recebemos um script doce. O diretor é um grande diretor com quem trabalhei antes, dizendo: olhando como vocês dois são doces, na realidade, é uma pena não fotografar dramas doces. O roteiro conta a história de alguns designers iniciando um negócio e crescendo juntos. Não há mal-entendidos sangrentos, apenas o calor duradouro. Os dias de filmagem de dramas doces são particularmente fáceis. Não há cena de choro de ouvir o coração. Todos os dias, tomo café da manhã juntos, discuto os planos de design juntos e dão um passeio juntos ao pôr do sol. Houve uma cena em que ajudei Isabel a usar um avental. Ela não pôde deixar de rir, e o diretor não gritou e disse com um sorriso: apenas mantenha esse estado, é muito real. Depois que o show foi transmitido, acabou sendo o sucesso do ano. O público deixou mensagens: este é o entendimento tácito de casais reais. Os olhos estão cheios de amor. Não há necessidade de se acalmar para You King CP. A realidade é mais doce do que no drama. Alguns fãs até cortaram os clipes do nosso casamento com os clipes do drama, com a legenda do roteiro à realidade. Eles realmente fizeram humor ao vivo melhor. Mais tarde, compramos uma casa com um quintal nos subúrbios, plantados com cerejeiras e girassóis que Isabel gostava. Toda a primavera, quando as flores de cerejeira estão em plena floração, convidamos amigos a visitar nossas casas, fazer churrasco e assistir filmes juntos. Na noite de verão, sentaremos na cadeira de balanço no quintal, soprando a brisa da noite, conversando sobre coisas interessantes ao fazer filmes e planos futuros. Uma vez que Isabel procurou uma entrevista anterior e viu um repórter perguntar: se eu escolhesse outro, ainda dispararia esse drama de abuso. Ela sorriu e se virou para me perguntar: o que você disse naquele momento? Pensei sobre isso e respondi com um sorriso. Eu disse sim, porque se não fosse por esse drama, eu não teria conhecido você. Ela se inclinou nos meus braços e me beliscou gentilmente: a boca é tão doce. Mas eu também. Embora seja muito abusado na peça, felizmente, na realidade, compensamos todos os nossos arrependimentos. As flores de cerejeira do lado de fora da janela caíram novamente e flutuaram nas pontas do nosso cabelo. Olhei para Isabel, ela se inclinou nos braços, já dormindo, com um sorriso nos lábios. Eu a cobri gentilmente com cobertor, e meu coração estava cheio de paz de espírito. Acontece que o melhor final não é o grande slam no filme ou a prosperidade da minha carreira, mas há alguém que está disposto a acompanhar-o a transformar a cereja e o script para a perfeição na realidade, e disposto a acompanhar-o de que a luz de cereja e a cereja com a pista de cereja na perfeição e a realidade, e que se acalme de que a cereja e que se acostumava a uma queda de um pouco de chão, e que se ligue para o que se cansarem de um pouco de chão, e que se ligue para o que se cansarem de um pouco de um sinalizador para o que se cansarem de um sinistro, e que se ligue para que você faça uma queixa de um pouco de chão, e que se acostumasse a um pouco de chão, e que o que se acalme se acostumasse a um pouco de chão, e que o que se rejeite. 12 extras. Com o tempo, o mostrar o radar do humor de Isabel se tornou cada vez mais sensível. Uma vez quando eu estava praticando linhas em casa, li uma frase: eu sempre estarei com você.
Ela imediatamente veio, envolveu a cintura por trás e pressionou o queixo nas minhas costas. Esta frase é para mim. Não é para os personagens do roteiro. Eu sorri e me virei e belisquei o rosto dela. Garota boba, sempre vou dar minhas falas para você primeiro. Ela também sempre gosta de ter algum romance. Lembro-me de que, no meu aniversário, pensei que era apenas uma panela quente simples em casa, mas ela secretamente entrou em contato com nossos amigos e montou pequenas cordas de luz no quintal. Quando abri o portão e vi meus amigos segurando a placa, parabéns ao professor Jiang, Isabel se aproximou com um bolo, seus olhos brilhando. Você está surpreso. Eu secretamente preparei por meio mês, mas quase o encontrei por você. Na verdade, eu sabia com o que ela estava ocupada. Eu a vi escondida no estudo há alguns dias para verificar presentes do Dia dos Pássaros que os meninos gostam, e eu ainda estava deitado no carrinho de compras. Eu estava conversando sobre a câmara de edição limitada de que falava há muito tempo. Mas eu não expoi, só queria acompanhá-la para cumprir essa intenção, assim como ela sempre se lembra de que eu não gosto de coentro, e toda vez que cozinho panela quente, vou-me dar uma tigela de base sem coentro. Mais tarde, assumimos outro drama colaborativo, desta vez foi uma comédia de luz urbana, sobre um casal que abriu uma livraria. Ao filmar uma cena da livraria, Isabel sempre me enfiava secretamente doces fora da câmara. Quando o diretor viu, ele brincou, vocês dois podem se restringir. A câmara ficará confusa com sua doçura. Mas ela estava confiante, somos performances imersivas, real. Depois que o show foi transmitido, alguns fãs descobriram que muitos detalhes da livraria eram sombras em nossas vidas, havia romances de ficção científica que eu gostava na estante de livros, o peitoril da janela estava cheio de suculentas criadas por Isabel, e até os pequenos ornamentos no caixa foram todos lembranças que recebemos no casamento. A seção de comentários estava cheia de emoção. Esta não é uma performance, está claramente movendo minha própria casa para a câmara. À medida que mais e mais pessoas prestam atenção em nossas vidas, algumas mídias querem explorar mais exclusivas, mas Isabel sempre pode responder de maneira inteligente. Uma vez, um repórter perguntou, você vai se ignorar por causa do trabalho após o casamento? Ela sorriu e segurou minha mão, não, até lemos o roteiro juntos. Ele me ajudou a analisar o papel, eu o ajudei a mudar as linhas, e o trabalho também faz parte da data. No inverno, as árvores de flores de cerejeira no quintal caíram, e Isabel me puxou para construir uma leg na casa. Era uma mini mansão de flor de cerejeira, exatamente o mesmo que o local do nosso casamento. Após a noite, ela bocejou e se apoiou no meu ombro. Quando a assembleia terminar, nós o colocaremos no lugar mais conspícuo da sala, ok? Eu balancei a cabeça e a ajudei a virar seus cabelos dispersos atrás das orelhas, ok? Eu também tenho que colocar as fotos do casamento ao meu lado para deixar-o testemunhar nossos dias. Certa manhã, fui acordado pelo som da neve do lado de fora da janela. Eu me virei e vi Isabel deitar junto à janela olhando para a neve, meus olhos cheios de surpresa. Olha, está nevando de novo. Ela me tirou da cama, envolveu sua jaqueta grossa e pisou na neve no quintal. Os flocos de neve caíram sobre nossos cabelos, e ela sorriu e estendeu a mão para afastar a neve nas pontas do meu cabelo. Você acha que agora estamos bastante juntos e compartilhando cabelos brancos? Eu segurei a mão dela com força e coloquei a mão no bolso para aquecê-la. Esqueça, mas este é apenas o começo. Temos que assistir muita neve juntos, esperar que as flores de cerejeira floresçam muitas vezes e caminhei até os verdadeiros cabelos brancos juntos. Ela se inclinou nos meus braços, os flocos de neve caíram sobre nossos ombros e a luz da manhã à distância borrifada lentamente, tingindo todo o quintal dourado. Sei que esse amor que começou com o roteiro se tornou a vida mais real e quente da empresa dia após dia. Os próximos anos, seremos assim, comendo panela quente sob as árvores de flor de cerejeira, pisando nas pegadas na neve e vivendo cada momento em um doce drama doce, em dias comuns.